Bem-vindos ao Conect PampaCast, um lugar onde a gente conecta pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa só passam pessoas que inspiram aqui a nossa fronteira. E antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores e apoiadores desse projeto. Hotel Hermitage, que é o lugar aqui onde a gente faz as gravações, o Brasil Free Shop e o Mônaco Free Shop, que são dois free shops aqui da nossa fronteira, que tem lojas no Brasil e no Uruguai, a Cabanha Sem Fronteira, que é um atrativo que liga a tradição e a inovação, e também estas belas vestes que eu estou usando nesse podcast é da boutique Cor e Magia. Então, todos esses nossos apoiadores e patrocinadores vão estar na descrição desse vídeo. E eu agora gostaria de ter a honra de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é natural de Camaquã. E entre indas e vindas, Santana do Livramento faz parte da sua história há quase 40 anos. Mãe, é avó, empreendedora por essência, olivicultora, apaixonada pela terra. A Zélia é a alma e o corpo dos azeites viris. Na sua trajetória, a força de quem constrói, cultiva e inspira. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Prazer. Zélia, é um prazer enorme te ter aqui, tá? Tu me inspira. E a gente já conversou um pouquinho nos bastidores. Mas eu gostaria de saber quem é a Zélia por trás do negócio. Como tudo começou? Olha, especificamente na olivicultura, começou em 2014, numa vontade de seguir fazendo alguma coisa, me ocupando, que eu não sou de ficar parada, os filhos crescidos, mais independentes, e eu precisava me ocupar com alguma coisa. A família com a tradição de pecuária e agricultura, os cultivos, tudo em áreas grandes, e eu não me encaixava, aliás, não me deixavam me encaixar nesse meio. E então, descobri na olivicultura que seria uma área pequena, seria uma coisa... A ideia minha no início até seria assim, vou ter um trabalho de jardinagem, sabe? Uma coisa para cuidar. E não, eu fui me envolvendo mais, sujando que aquilo era um negócio, né? E aí que eu fui me transformando como empreendedora na olivicultura. Então não era só cuidar das árvores, eu tinha que cuidar do que as árvores iriam produzir, como eu ia colocar no mercado, é isso que eu ia produzir, que até então tu cuidar de um pomar, tu aprende, tu faz curso, é fácil. Mas quando chega a área comercial, é aí que vem o desafio. Que lindo, né? Que linda a tua trajetória. E me diz uma coisa, que vamos seguir por qual caminho? E como foi pra ti a maternidade? Porque eu acho que isso é uma conversa que veio antes pra nós aqui. Porque a gente vê a mulher empoderada que tu é, a que tocou os negócios. E como foi hoje, e que foi que senti no meu coração em te perguntar, porque eu te falei que era uma das grandes lacunas, não é lacuna a palavra correta, é uma das grandes coisas que me coloca sempre entre conflito, assim. Que me colocava, não me coloca mais. Mas é como equilibrar que eu posso ser uma grande empresária, mas eu também sou uma grande mãe. E isso para mim sempre foi uma questão que quando eu comecei o Conect Pampa, que foi esse primeiro... Quando eu comecei a movimentação para ele, que tu estava, né, no Conect Turismo, que tu veio, que tu expôs teus produtos e que tu aceitou quando tu nem sabia muito bem o que ele ia se transformar. Então, por isso que eu trouxe aqui para nossa mesa convidados que era uma ideia genial. Sabia, tinha certeza. Obrigada. E quando tu aceitou aquilo ali, que a gente viveu aquilo ali, porque a gente viveu uma egrégora diferente aquele dia, pelo menos para mim foi a certeza de um propósito que eu vinha construindo. Então, o que eu quero te dizer? Que mensagem tu pode dar para essas mulheres jovens ou jovens como eu que vão ter esse conflito? Que tu disse, não, dá para ser as duas coisas. Como que tu conduziria isso? Eu acho assim, considerando, claro, no meu caso, de procurar algo bem diferente do que eu sempre fiz, os filhos já estavam crescidos. Que o compromisso que se tem com os netos não é tanto quanto tu tá formando uma família. Mas é possível, sim. Eu vejo, às vezes, entendo até que umas dizem, não posso ir à reunião, eu tenho filho pequeno, eu tenho que acomodar. Eu acho que
é possível a gente se organizar. A gente não pode se acomodar. A gente se acomoda. A gente acha que não é possível. Dá trabalho? Dá. Não dá para fazer tudo a todo tempo? Não. Mas a gente tem que priorizar um pouco do trabalho e um pouco da maternidade. Exatamente. Eu acho que é possível isso. É com o tempo que se consegue, porque é uma ginástica. É um equilibrar de pratos. É. Tu sabe que esse questionamento hoje, ele vem sendo curado em mim, porque eu notava que eu deixava às vezes de trabalhar, fazia o equilíbrio ao contrário. Deixava de trabalhar para estar mais tempo com ela. E o tempo que eu tava com elas não era de qualidade. Não adianta eu estar ali, mas não estar ali. Então hoje eu tô com elas, entendeu? É olho no olho, é abraço, é presença. E esse tempo é suficiente, eu vejo, pra depois eu sair de casa e desenvolver meu papel de servir aqui. De servir no meu emprego, de servir a comunidade, entendeu? Então isso foi me fortalecendo. Não foi fácil. Connect Pampa, eu quase desisti. Porque eu comecei a viajar, que eu não viajava. Minha essência sempre foi aqui. Sempre foi livramento diferente, assim, da nossa história. Sim. Sempre foi livramento. E quando eu aceitei o desafio desse projeto, eu tava em Porto Alegre mais vezes do que eu imaginava. Eu fui para São Paulo esse fim de semana, que eu nem imaginava. E esse distanciamento me bugou. Eu digo, ai, não vai dar. Ou é uma coisa ou outra. E aí eu entendi. Não pode ser as duas, desde que eu esteja presente nos momentos que eu tiver que estar lá em São Paulo, Porto Alegre, onde eu tiver que estar. Mas o momento que eu tô aqui, eu tô com elas, pra elas. Então isso aí fez muita diferença na minha trajetória. Concluindo, né? Casando com isso. Me senti de trazer isso pra cá, porque foi uma das primeiras coisas que tu me falou. E tu falou, na tua biografia, que tu era mãe e avó. E isso vem antes. Depois vem a empresária, né? E os filhos, eles são mais fáceis, se adaptam ao nosso ritmo. Entende? É que se tu tá trabalhando e tu acha que tem que estar ocupada com eles, eles se adaptam em saber que a mãe tem que viajar. Eles se adaptam. Claro, diz, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. E dá certo. E dá certo. E tu é um exemplo disso, né? Segue com a família e agora podendo desfrutar uma nova fase, que eu acho que deve ser divina também, né? A fase dos netos. É outro olhar, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. Como é que é ser a avó? Olha, pra mim, assim, ó... Muito perguntar, felicidade, todo mundo busca felicidade. Felicidade pra mim é saber que meus netos querem estar comigo. Uau. E eu sinto isso, eu sei que eles querem estar comigo, assim como eu quero estar com eles. Então, dizer, eu amo meus netos, eu não sei o quê, é pouco. Eles querem estar comigo. E isso já é... E isso me faz largar qualquer coisa, largar em termos, porque acaba não largando. Se não tem como, vão participar de onde eu sou. Onde eu estou, vão. Sempre vai achar um jeitinho de entrarem. De estarem no ambiente. Tu leva eles pra lá? Os maiores, né? Tenho 2 netos maiores. Eles participaram muito do pomar. O pequeno, agora que tem 3 anos, já pegou a parte que eu tô operando num lagar. Que é onde processo o azeite. Então, isso aí também é possível ali. Eu fiz um sunset, que não é uma coisa de criança, mas ele conseguiu passar lá pra ver o ambiente, pra ver tudo. Agora eu tô processando, ele foi pra lá e uau, se encanta, quer dizer, tá entrando nisso aí. Quer dizer, dá pra eles participarem. Envolver eles no processo. Exato. Né? Justamente para que eles saibam a essência do negócio, o propósito, o quanto aquilo... o trabalho mesmo, porque a gente tem que valorizar que as coisas, elas não podem... Não aparecem e desaparecem, né? As coisas é uma construção. E agora é que estão mais... Antigamente, no meu tempo mesmo de criança, a gente não se envolvia em trabalho de pai ou de mãe. Era uma coisa à parte. Acho que tá aí a dificuldade que se traz isso aí, de achar que isso, ou a gente é empreendedora, ou a gente é mãe. É isso aí. Vem disso aí. A gente não participava disso. Hoje não. Hoje tem 1001 comunicação. As crianças, os adolescentes estão sabendo, estão por dentro de tudo, estão sabendo de tudo. Então eles têm condições de participar ou de ter noção do que se está fazendo. Sim. Não, ótimo. Excelente, assim. E o que eu queria, assim, saber da Zélia, assim, a gente vê essa mulher empreendedora que trouxe a inovação para uma área, tá? Agora está desenvolvendo mais nessa parte do turismo. Eu queria saber para ti, qual foi um momento que não foi tão agradável, que foi desafiador, mas que também esse momento foi uma virada de chave para ti.
que tu pôde desenvolver a tua melhor versão até então? Como eu te disse, acho que o desafiador para mim foi a parte comercial. Entre cuidar do pomar, que cuido árvore por árvore, só falta botar nome na minha árvore, embora sejam muitas, eu consigo ter um olhar para cada uma. Preocupada com o processo do azeite, do que o azeite, fui fazer curso de sommelier em azeite para saber o que eu ia preparar, o que eu ia fazer para as pessoas. Mas a parte comercial realmente me assustou. Eu nunca tinha trabalhado assim com venda direto. Facilita por ser um produto que eu faço, que eu acredito. Meio caminho andado. Mas tu fazer essa rede, tu fazer essa conexão com o comprador, não digo só no consumidor final. O consumidor final é mais fácil de tu lidar, mas numa rede que tu queira sair, e é lógico que a gente quer sair da cidade, quer sair do Rio Grande do Sul, quer sair do Brasil. Isso é desafiador. Foi bastante desafiador, ainda estou aprendendo muito. Até porque assim, eu não sou muito quase nada em financeiro, sabe? Então tudo isso tem que aprender. E eu sou muito só para fazer as coisas. Eu tenho os colaboradores, são pessoas incríveis que me ajudam no dia a dia. Né? As marcas, será que o pessoal vai conseguir? Mas que tu coloca a mão na massa mesmo, né? Tá junto. E ela tava me mostrando, pessoal, antes nós começando a preparação para o episódio, que ela tá na época de colheita. Agora, eu não colhi ainda, eu tô processando para terceiros. Processando para terceiros, tá. Então, tava fazendo todo o processamento e isso... tá com as marcas aqui e com o peito. Então é muito bonito por isso que tu cada vez mais vai conseguir passar essa barreira que pra ti pode ser o comercial, porque é bem o que tu falou, tu acredita, tu faz, tu participa do processo, então tu sabe o que tu tá entregando. Exato. E aí isso facilita na hora da venda. Facilita, mas tem que aprender muito ainda. Sempre a gente vai ter que aprender. Sempre aprendendo. Sempre vamos ter que aprender. Isso daí faz parte da vida. A gente não para, né? É meio do meio. Isso que é o gostoso da vida. Esse é o gostoso da vida. Zélia, eu queria... E com relação aos colaboradores, eu acho que à medida que as coisas vão se organizando, assim, tu vai enxergando as pessoas certas no momento certo para te poder liberar algumas coisas e ir, né, desenvolvendo porque a gente às vezes precisa soltar para poder crescer. Então, acho que isso é parte do processo. Assim como o teu processo com a parte de comercializar, do terceirizar. Acho que um desafio maravilhoso é agora o que tu tá fazendo, que é abrir para o público. Trazer experiência muito mais do Sunsite, das pessoas sentirem o que tu sente. Eu acho que essa é a impressão que eu tenho. Tu abre o espaço para te conseguir que as pessoas se conectem como tu te conecta. Exato. Então isso é maravilhoso, assim. Eu acho que isso é uma obra divina e não temos dúvida disso. E é prazeroso, né? É prazeroso, traz a tua essência, né? Traz o teu demais profundo. É muito bom trabalhar com o que a gente ama, com a gente gosta. Quando a gente ama. E eu queria entender como é Tu falou em desafio, assim, mas tu não teve na tua vida, assim, algo assim que te levou para um lugar mais obscuro e que te fez surgir das cinzas? Porque eu te vejo assim, ó, tu é originário de Camaquã, veio pra cá. E tu botou ali, a gente conversando, né? Entre indas e vindas. Então, assim, e ficaste. Nesses processos, teve alguma transformação? E o que pra ti te sinaliza que tu deve de compartilhar com as outras pessoas sobre uma virada? Uma situação assim, é isso que eu vou fazer agora. Tá, entre indas e vindas, porque a princípio moramos aqui em Livramento, que a família do meu marido é daqui. Quer dizer, tem propriedade aqui. Fomos para Bagé, em função de trabalho dele, em função dos filhos, para a escola, para faculdade depois, que eu sempre gostei muito de Bagé. Depois, aí ficamos uns 18 anos em Bagé, aí resolvemos, não, então vamos para Livramento, para tocar a vida lá com Estância, e aí que eu com as oliveiras. Mas assim, um marco mesmo que fez como tu diz, foi a separação. Bom, eu me separei e me dei conta que um processo tranquilo, nos damos super bem, convivemos
diariamente. Não foi a parte emocional, digamos assim, afetiva. Sim, sim. Mas me fez ver que eu estava acomodada, que achava que aquilo ali era o suficiente de vida, mesmo tendo aquela ânsia de fazer alguma coisa, porque eu sempre quis trabalhar, sempre quis fazer alguma coisa. E isso fez... Ele disse, Zélia, hello, toca a tua vida sozinha. Vou ter o apoio, eu tenho a rede de apoio dos filhos, até do próprio ex-marido, mas te encara, né? Toca a vida. Não é assim, ó, dizer, não tem mais o meu marido não sei o quê, eu vou perguntar pro meu marido, sabe? Sim. É tu que vai ter que decidir, é tu que vai ter que arcar com os riscos, com tudo. Com as consequências. Então isso aí me fez eu me movimentar mais, me virar mais. Sim. Não, E aí fui descobrindo coisa em mim, que eu sabia que eu tinha sempre aquela curiosidade, aquela gana, mas uma coisa puxa a outra. Então a necessidade de aprender sobre oliveiras, fazer curso de solo, disso, para poder entender o que eu estava fazendo. Não ficar dependendo só de um técnico. Sim. Depois de processar o azeite, fui fazer curso, aprender também a processar o azeite. Embora tenha o lagareiro, mas eu tô ali junto. Eu quero acompanhar. Eu digo assim, eu sou a minha rastreabilidade do meu produto, né? Sim, exatamente. Porque eu tenho um compromisso com o que eu tô fazendo. E então isso aí foi nem eu sabia que tinha tanto pique para tanta coisa. E posso perguntar a tua idade? Pode, 67 anos. Fiquei tímida agora. Não, nunca escondi. E não, eu tenho. Que linda que eu tenho 67 anos. Tá? Maravilhosa. Que tô trabalhando, que tô produzindo, que tô curtindo a minha família. Acho isso encantador. Isso é um pulsar de vida. A minha mãe, com 64, deixou de curtir tudo isso. Quer dizer, eu ainda tô no lucro. Tá no lucro. Não, isso é um pulsar de vida muito importante. Não porque isso a gente tá transmitindo também aqui. Não importa a idade. Não é isso não é a idade que te limita a tu fazer o que tu quer fazer, no momento que tu quer fazer. No momento que tu sente que é o momento da virada, entendeu? E outra coisa que eu ia te comentar, assim... e quando que tu começou com os olivais? Nesse teu período? Quantos anos tu tinha quando tu começou com os olivais? Ai, eu nem lembro quantos anos eu tinha agora no cálculo, mas foi em 2014. 2014. Tinha. Que foi? Não foi recente? 55? Vamos deixar pro... Eu sei que... Vamos deixar pro pessoal de casa fazer essa conta. Fazer essa matemática. Assim, Mas o que a gente pode saber é que é um projeto recente. Não é um projeto que tu foi lá detrás. Muitos diziam assim, Zélia, que tu... Agora que tá todo mundo na idade de parar, que todos os filhos são criados, que tu pode curtir a vida, tu foi inventar... Mas eu vou curtir com isso. Exato. Eu acho que se eu ficar parada, eu não vou curtir a vida. E aí, quanta coisa você descobriu, né? Nossa. Porque até... Viajei também muito, coisa, sabe assim... Sim, pra descobrir um universo. Conhecer pessoas diferentes, os congressos, é seminário, são as feiras. As feiras são fantásticas, que tu convive, não só com gente da olivicultura, tu aprende com isso aí, mas tu convive com as pessoas. E aí, esse negócio, o turismo começou a levar mais ainda. Que é a nossa próxima pergunta. Agora abriu mais coisa. Mais coisa. Que é a nossa próxima pergunta. Então, já que tu tocou no assunto, eu acho que é o time certo da gente falar. Como tu vê o turismo, né? Agregando valor dentro do trabalho que tu já faz. E como tu vê o turismo, a movimentação do turismo nessa nossa... Agora. A gente sempre teve uma movimentação muito... Peraí, deixa eu elaborar, porque, né? Mas a gente vem numa trajetória já no turismo. Faz tempo, não é de agora. Mas o que tu sente da movimentação, assim, recente, dos últimos anos? E o que te fez investir realmente no turismo? Olha, Livramento eu sempre achei, desde que comecei a vir pra cá, eu achava, porque foi bem quando começaram os free shops. Eu achava que tinha um potencial, que não podia ser só isso. A pessoa vem para fazer compra, mas os amigos que vinham perguntavam, onde vão jantar? Onde tem... eu não queria comer parrilla de novo. E não se tinha essas coisas. Eu pensava, meu Deus do céu, Livramento tem um potencial enorme e não estão aproveitando para isso. Não estão... Sabe, as pessoas vêm, ficam em Ribeira, não estão chamando para cá. E isso aí foi aos poucos também, mas acho que não trabalhavam isso. E de uns 2, 3 anos para cá, eu sinto que estão trabalhando para isso. A gente percebe, inclusive, que a cidade está crescendo. Tu nota que tem prédios sendo construídos. Houve uma época que não se construía nada, não se via uma construção nova em Livramento. E então, não só usar esse free shop, essa Ribeira, vamos oferecer coisa pro pessoal aqui também. E no caso do azeite, para mim...
eu achei fantástico, porque é uma maneira de divulgar. O turista vem, é uma coisa muito recente, não se tem a cultura de consumir, a pessoa não sabe nem a diferença entre um azeite extra virgem de um azeite de supermercado. Então, e a gente precisa desse contato com o turista para passar adiante. Eles precisam provar o azeite. No mercado ele não prova, né? Então ele vem para saber da história. O turista, ele vem, ele está procurando conhecer coisa diferente. Então tem muito de São Paulo, tem turista de Goiás, turista de Manaus. Eles vêm para ver o diferente. E eles já estão vindo, é muito legal, assim, ó, para conhecer o azeite. Uau! Aí a gente sabe, Isso, né? Aí a gente sente foi que... agora, por esses meses, começo de 26, finalzinho de 25, já virem para conhecer o azeite. E eu acho que aí a gente entende todo aquele... Porque nenhum processo, ele começa no palco, né? Ele começa muito no bastidor. E tu tem que perseverar muito no bastidor para ter o resultado do palco. E hoje eu acho que isso é uma coisa da internet também, que assim como tem essas milhões de coisas boas, tem a seu lado não tão bom, digamos assim, que a gente ali acaba vendo só o palco das pessoas. A gente não vê os bastidores, porque tu mostra o que tu quer. E agora todo mundo tem uma ansiedade por mostrar que está bem sucedido. Então não traz a realidade para aquilo ali. E isso... eu acredito que a gente tem que começar a desmistificar. Teve muita coisa que a Elisa viveu, que a Zélia viveu antes do resultado final. E esse processo é o que faz quando a gente tem aquela mensagem, quando a gente tem aquelas pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, a gente entender, opa, é aqui, é esse o caminho. Eu estava certa sempre. É como se fosse uma confirmação. E se a gente puder espiritualizar, eu não sei a tua religião e eu acredito que a gente tem espaço para todo mundo, mas eu creio em Deus, peço respeito por todas acreditam, todas têm que crer em Deus, todas têm que mas se não for Deus, é uma força. Exatamente. E aí eu acredito nos sinais dele para nós. Então eu acho que aí quando a gente está naquele lugar certo, com a pessoa certa, sendo instrumento dele e te falando aquele detalhe que era o que te deu a certeza de perseverar no momento talvez que tu não tinha todo essa energia, digamos assim. Que é uma coisa que eu estou sempre aprendendo e fui buscando e fui surgindo coisas novas. Até esse processo todo da minha mudança, do meu empenho e de eu ter que encarar, eu nunca tinha procurado espiritualidade. Me informar mais, me espiritualizar mais. E isso eu tô procurando. Uau. Então isso aí tá me ajudando muito. Só não para a tua busca, porque é grandioso. É muito grandioso. A proximidade de Deus nos dá o que tu já tem. Tu já tem pulsar de vida. Então, cada vez mais próximo dele, mais energia de pulsar a gente sente. Eu acho assim, a gente nunca pode... E é como tu falou, não pode perder a busca do novo, mesmo que tu não saiba, sim, às vezes, todas as respostas, né? Mas é lindo, assim, linda a tua trajetória, lindo. Tenho certeza que ele, Deus, cruzou o nosso caminho naquele dia. E olha que eu nem incomodo ele, eu não faço pedido, não faço nada, eu só agradeço. Só agradeço. E justamente, eu acho que a gente, aquele dia também, eu nem me recordo, porque eu já falei tanta coisa nesse podcast, mas o Connect Turismo, eu acho que trouxe pra cá as pessoas certas no momento certo. Então, o Connect Pampa, que vai acontecer agora no dia 2 e 3 de junho, né? Que tu vai estar conosco mais uma vez. Eu acho que é para isso mesmo, é pra gente se conectar. Porque, como tu falou, Livramento não estava tão preparado para... Vem numa construção, não vou falar assim. Vem numa construção para divulgar o que tem o seu melhor, como os azeites, como o vinho, para receber o turismo dessa forma. Não como sendo um acessório da Riveira, e sim como um complemento e uma construção conjunta. Claro que tem vinhos também. Lá também despertou esse outro... tudo isso vem se despertando as experiências, né? E nós estamos no mesmo ambiente, a gente é uma fronteira irmã, então não excluindo, mas o que iniciou foi o movimento da compra. Todos nós sabemos. Mas o que a gente tem hoje aqui é muito mais que compra. É tradição, é cultura, é experiência. O que a gente tem é que se valorizar para poder entender que as pessoas vão
o que elas buscam e que a gente tem muito a oferecer. Enquanto a gente não acreditar nisso, quanto terra, quanto santanense, quanto região, quanto... E quando eu falo em região, eu falo uma região internacional porque a gente é uma zona de fronteira. Então, quando a gente entender essa potência e começar a construir e colaborar para a união disso, para que se unam, e a gente junto vai explorar um grande potencial que já tem. Só que precisa enxergar isso, né? Tá, e eu acho assim, aí que entra o Conect Pampa. Porque enxergou isso, porque as pessoas soltas, esparramadas, ou cada uma pensando de um jeito, tentando fazer do seu jeito, não é assim que funciona. Pode até funcionar momentos, mas assim, ó, tu te dedicaste a um projeto para juntar isso aí, para juntar essas pessoas, para pensarem junto, para chegarem a conclusões e a ideias juntos, entende? E tem que ter alguém que tem esse empenho de juntar, até para tu juntar os teus amigos. Exatamente. Se não tiver um amigo que é aquele que fala com todo mundo, que fala e vão chamar o fulano, não sai o encontro. Uhum. Então acho que a Conect Pampa é que chama para esse encontro. Obrigada. Fazia falta isso aí. Muito obrigada pela tua generosidade. Te juro que vamos voltar? vamos romper? Vamos... É sincero. Eu sei que é sincero. E é decoração. E o trabalho que eu faço é muito decoração. A minha essência é para conexão. Então, assim, o que eu quero transmitir quando eu chamo as pessoas que eu chamo, eu quero dividir. Por mais que eu seja uma líder do movimento, porque, como tu falou, alguém tem que sustentar quando todo mundo desistir. É. Então, alguém tem que sustentar quando as coisas não estão fáceis. Quando a porta se fecha, com a certeza que ela vai se abrir no momento certo, na hora certa. E para isso tem que ter uma paciência. Mas eu sou um meio, entendeu? Então, quanto mais pessoas estiverem comigo, entendendo e a responsabilidade e assumindo a sua parte, fica mais leve o processo. E quanto a gente pode crescer junto, sabe? Então, isso que eu vejo, assim, quando eu fiz o que eu chamo de piloto, eu tive comigo pessoas que estavam acreditando numa situação que nem eu sabia dar nome ainda. Então, quando eu juntei todo mundo, é que eu tive a certeza. Eu digo, é isso aqui. É aqui. Deus, né, não te dá uma direção sem colocar o chão. Então, eu dei um passo com a certeza que ele ia colocar o chão para mim e me trouxe pessoas como tu, como outras que tu vai ver, a gente vai ver aqui no podcast, mas também a gente vai ver no Conect Pampa lá em junho. Eu juntar muita gente boa. Então, tem muita gente boa com muita coisa para falar. E eu acho que a gente já tá se encaminhando para o final. Né, que a Zélia deixaria, assim, pensar na pessoa que tá olhando por detrás das câmeras. Que mensagem, que frase, um livro, um aprendizado, pode até ser uma história que que tu sente no momento agora de compartilhar, que tu pode tocar a vida de alguém e ser o impulso para aquela pessoa. É uma frase. Eu participei de uma imersão empresarial em Porto Alegre e um dos palestrantes era o João Kepler, grande empresário, escritor, anjo, né, do investidor que chamam. E aquilo não só me marcou, mas como acho que me enxerguei ali também, e eu acho que é por aí a vida. A razão pelo que a gente faz é muito mais importante do que o que a gente faz. Sempre que tu tiver vontade, amor, paixão, e tu tem um motivo para fazer aquilo, ele vai ser muito mais importante do que aquilo que tu vai conseguir fazer. Uau! Caramba! É isso aí. Gente, eu acho que eu queria te agradecer imensamente por aceitar esse desafio, que às vezes não é tão fácil, né? Assumir uma nova postura, mas precisávamos te ouvir, e que bom que tu teve a coragem de estar aqui conosco, porque foi incrível te ouvir nesse dia, tu é inspiradora. Obrigada. Gente, até a próxima.